Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo aqui eu vou falar mais uma vez sobre o delay e sobre o milis. Eu já fiz um artigo aí que já foi atualizado várias vezes, onde eu mostro como substituir o delay pelo milis, tal, mostro uma funçãozinha, depois eu mostro como criar uma classe para fazer algo um pouquinho mais completo. E um desses exemplos, que foi na verdade meu último exemplo, eu mostrei como criar uma classe que você controla. Vamos dar uma olhada aqui, onde eu mostrei esse gráfico aqui, ou seja, você dá um tempo em high e um tempo em low. Aí você consegue definir esse tempo aqui, por exemplo, 1000 milissegundos para high e 2000 milissegundos para low. Ok, esse aqui funciona muito bem, mas quando você tem situações binárias, ou seja, você quer um tempo em um valor, um tempo em outro valor. Mas as situações onde, por exemplo, eu preciso ter mais, eu preciso ter, vamos supor, situações diferentes. Um tempo para fazer uma coisa, mais um tempo para fazer outra, mais um tempo para fazer uma terceira, mais um tempo para fazer uma quarta, mais um tempo para fazer uma quinta. Ou seja, é indefinida a quantidade de tempo, de tempos diferentes que eu preciso para coisas diferentes. Então, nesse caso, eu atualizei mais uma vez, criei mais uma versão da classe MyTimer para tratar desses aspectos. Nesse caso, não vai valer esse gráfico, a gente não vai ter esse conceito aqui como a gente tem de borda subida e borda descida. A gente tem a questão de eventos. Você tem um evento, depois você tem outro, depois você tem outro. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático, que seria, por exemplo, você ter um display LCD. Você quer mostrar uma determinada informação por 5 segundos. Na tela toda lá, durante 5 segundos você quer mostrar. Depois que passa os 5 segundos, você quer mostrar uma outra informação por mais 8 segundos. Aí acabou esses 8 segundos, você quer mostrar uma terceira informação por mais 10 segundos que seja. Acabou esse tempo, você vai começar de novo. Começa, mostra uma, mostra outra e mostra outra. Ou seja, você vai ficar intercalando as informações que vão ser mostradas. Okay? Então, para isso eu criei uma outra classe que eu estou mostrando aqui. Nesse exemplo, para ficar um pouco mais simples, eu estou mostrando dois LEDs aqui. Mas vamos se concentrar aqui apenas em um. Eu mostro uma determinada cor por um tempo, o vermelho, por exemplo, depois eu mostro o amarelo por um tempo pequeno, aí eu mostro o azul por um tempo, depois eu mostro o amarelo de novo, bem pouquinho tempo, e aí eu passo para o verde. E depois eu mostro o amarelo de novo um tempinho. Ou seja, eu tenho 6 eventos diferentes, cada um com determinado tempo programado, um na sequência do outro. Cada LED, esse LED faz isso, esse LED faz a mesma coisa, com a diferença que a gente pode ver que eu tenho um pequeno atraso de um em relação ao outro. Então eu tenho o mesmo tempo para cada cor, mas com esse lag aí, essa diferença aí entre um e o outro. Tudo isso aqui está sendo feito sem a necessidade de ter um delay. Então eu poderia fazer outras coisas aqui, ver sensores, ver posição de qualquer coisa aí, qualquer coisa que eu estiver programando junto, sem que isso interfira nos meus LEDs. Então vamos ver aqui como que ficou esse código. Não, ficou bem simples para usar, não é nada complicado. Então eu tenho a definição da classe aqui, dei o mesmo nome, MyTimer, mas vamos nos concentrar aqui nas chamadas. Então isso aqui eu coloco na sketch, copio e colo, e aqui é a forma que nós vamos declarar os objetos e usar. Então veja, aqui está dizendo o tempo que eu vou ficar em cada cor. Aqui eu tenho um array, veja que é um array do tipo unsigned long, e eu defini o tempo aí em milissegundos para cada cor. Então está aqui. Então tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. São seis eventos, digamos assim. Eu poderia colocar aqui mais quantos eu achasse necessários e dar o tempo para cada um conforme eu achar necessário. Então eu faço a declaração MyTimer. Eu tenho dois, um para cada LED aqui no caso. T1 e T2. Eu posso ter quantos eu quiser para coisas diferentes aí no meu código. E eu passo aqui os times. Tem que passar aqui o tamanho, que é a quantidade. Então eu estou passando 6 aqui. Essa funçãozinha aqui, ela me retorna o tamanho do array. Poderia passar manual também, mas cada vez que eu incluir outros tempos aqui, eu vou ter que alterar aqui também. Então assim já fica automático.
E aqui eu tenho o tempo de atraso, então eu tenho 100 milissegundos por primeiro de atraso em relação à referência, que no caso que a gente está passando zero, e 300 milissegundos em relação para a referência também de zero, para esse LED aqui. Por isso que eles têm uma diferença aqui de 200, 300 menos 100, 200, um em relação ao outro. Aqui no setup, eu faço set on change, ou seja, eu vou atachar a função que vai ser executada quando eu sair desse tempo e ir para esse, quando sair desse e para esse, ou seja, quando há uma mudança aqui de um evento para o outro. Okay? Aí eu executo uma chamada para onChange T1, veja que tem onChange T1, onChange T2, isso está definido aqui embaixo, são essas duas funçãozinhas aqui, onChange T1, que é para o temporizador 1, onChange T2 para o temporizador 2. Quando é feita uma chamada aqui, ó, veja que tem uma função chamada index. Eu vejo se é index 0, eu faço isso. 2 ou 4, e aí eu tenho a index 1, 3 e 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5, que são os 6 estados possíveis que eu posso ter de acordo com o que eu passei aqui, que são 6. Então, se está no evento 0, que é o primeiro, eu vou ligar uma determinada cor. Eu faço o meu if todo aqui dentro. Se fosse um display LCD, eu colocaria todo o código do display LCD para aquela situação, para a primeira página. Do display LCD 2, se fosse um caso de um display, eu colocaria dentro aqui dessa parte aqui. No caso aqui, eu estou apenas ligando outra cor, que é o azul. E assim por diante. Então, eu faço toda a programação aqui de acordo com o que é me passado aqui no index, ou seja, qual que é o index que está sendo executado naquele momento. Aí ele vai lá e ativa de acordo com qual foi escolhido. A mesma coisa aqui acontece para o LED 2. Então tem uma função onChange T2. Mesma coisa. Essa chamada aqui, ela é, quando eu atacho aqui o set onChange, essa chamada ela é feita a partir da própria classe aqui dentro do loop. Veja que eu tenho T1 e T2.update. Eu faço update, depois eu faço update. Isso aqui é feito constantemente. Então ele verificando aqui constantemente. Quando ele detecta uma mudança de um estado para o outro, ele faz a chamada então ao onChange aqui. Isso a partir daqui de dentro, ok? Então basicamente é isso aí. O código vai estar no blog, no mesmo artigo que já tem os outros artigos. Vou deixar tudo num lugar só para não complicar. Então, caso não tenha visto ainda, leia ele todo com calma, veja os outros vídeos que eu já falei sobre o assunto, para tentar entender melhor como que funciona. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Até mais, falou!